Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Belli, minha sócia aqui no Protagonistas de Saia. Hoje a gente está com uma entrevistada que vai trazer situações, experiências e um trabalho bem diferente do que a gente já viu por aqui. Mas antes eu queria te chamar a atenção para o nosso patrocinador, que é a CIA Expansão SA, que na verdade é o nosso clube feminino de negócio para você, empreendedora que quer crescer e busca desenvolvimento, conexão e visibilidade. Então, se você está precisando disso, quer um suporte, quer o nosso acompanhamento, só vir aqui na descrição do vídeo que a gente vai trazer mais detalhes, tá bom? E aí, hoje, vamos conversar aqui com a Marina Beltrani. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer. Conta um pouquinho aí da sua. Vamos começar com a sua história para aquecer aqui as turbinas e aí a gente vai desenvolvendo. Então, a história, assim, começou, eu era de TI, eu trabalhava com TI, e, de repente, eu fui parar no suporte e treinamento. Então, eles viram que eu tinha bastante facilidade de treinar, de comunicação. Então, eu fui para lá. E acabei indo para o Mato Grosso do Sul, pela empresa que eu trabalhava, e lá eu comecei a ajudar o pessoal a contratar gente e tudo mais, eu já estava com um pezinho no RH, né, mas eu fazia toda a parte de TI. Quando eu voltei para São Paulo, eu já comecei a trabalhar implantando lá o RH e tudo mais. E acabei falando: "Ó, gente, eu vou mudar para o RH", porque tinha muito mais a ver comigo. Fui. Fui. Então, aí fiz outra faculdade, fiz pós-graduação e fui. Depois eu acabei sendo professora universitária. Ninguém entendia, porque eu dava aula em TI e dava aula em comunicação para hotelaria. Então, todo mundo dava a mesma matéria nos 2 cursos. E eu não, eu dava matérias diferentes. Eles falavam: "Professora, como E você dá?" cursos também diferentes. Humanas com TI não tem nada a ver. Mas foi a minha trajetória, né. E eu comecei a me interessar, foi daí que começou a história das microexpressões, linguagem corporal. Por quê? Eu vi assim, como é que um aprende e o outro não aprende? Se a mente dele é a mesma, então tem alguma coisa aí. Aí eu descobri a programação neurolinguística. Então já deu para descobrir como era o canal de comunicação das pessoas, como elas aprendiam, né. Então aí já comecei a perceber a diferença, então um aprende vendo, o outro aprende ouvindo, o outro aprende fazendo. Então daí eu já comecei a mudar as minhas aulas, o diretor ficava doido, porque eu ia para o laboratório, eu mudava o pessoal por canal de comunicação. Ah, que legal. Você fazia os grupos Fazia em os função grupos em disso? função disso, por quê? Eu Ah. focava no visual, focava no auditivo, focava no sinestésico. Olha que legal. Então assim, eu já comecei nessa Inovadora, né? comecei a me aprofundar. Aí eu falei: "Será que tem algum método, alguma coisa que a gente consegue olhar para a pessoa e saber o perfil dela?" Aí me falaram: "Ah, tem a grafoanálise". Aí eu fui para a grafoanálise, só que eu falei: "Gente, eu vou conhecer alguém e falar: 'Faz uma redação de 20 linhas para eu saber Aí você como fala: você é'". "Poxa!" Pra eu te analisar. Pra eu te analisar, eu falei: "Não, não dá muito certo, né". Eu falei: "Gente, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa". Aí eu conheci um método chamado psicofisiognomonia, que é o Nossa, estudo do como é Mas que é? eu não consigo nem Psico- falar. Psicofisiognomonia? é a psicofisiognomonia. É o estudo do Gnomonia. perfil pelo rosto. É uma técnica chinesa. Ah, Então eu fiz o treinamento. O que eles falam nesse curso? É assim: conforme a pessoa respira diferente, a aba do nariz dela abre mais, então são pessoas mais ansiosas, porque como ela respira mais, muda até a fisiologia do rosto. Sim. Então depende do tamanho da testa, a pessoa que tem testa maior é mais criativa. Então eu comecei a me aprofundar nisso, num grau assim, eu falei: "É isso que eu Apaixonada. quero", porque eu quero olhar para a pessoa e já ter uma noção de como ela é, de como. Então eu comecei a estudar essas características e me aprofundei e vim estudando desde então, né. E depois, em 2008, teve uma metodologia do Paul Ekman, que é essa do Lie to Me, da série que as pessoas conhecem, né, sei. que passou até no SBT, chamava Minta Pra Mim. Então essa série me chamou muita atenção. Eu fui estudar no instituto, no IMELCO, que infelizmente ele fechou, né, é o Instituto de Microexpressões e Linguagem Corporal de São Paulo. Então tem esse curso aqui nos Estados Unidos e em Portugal, com o professor Freitas de Magalhães, só tem nesses 3 países. Caramba. E aí eu fui fazer o curso completo, né. Então eu fiz a formação em microexpressões, depois fiz a linguagem corporal e, por último, a detecção de mentira. O Paul Ekman, ele é um consultor americano, ele tem uma consultoria enorme lá e começou a estudar essas expressões. O rosto tem 44 músculos.
Então, eles se movem de acordo com o teu inconsciente. Eles respondem antes do seu, da Antes de sua... você falar, ele antes já do seu mexeu. verbal, ele já mexeu. É Então, por isso que É que sua cara já te entrega. Isso é por mesmo. isso eu falo, gente, eu tento disfarçar, mas eu não consigo. Minha cara. sim, não tem Me como, entrega. não tem como, porque vem do inconsciente, né? Então, eles falam até, o Paul Ekman falava muito isso, ele falava, o corpo contradiz as palavras. Porque às vezes você diz uma coisa e seu corpo está dizendo outra, né? Sim. Você fala assim, ai, você gostou disso? Nossa, adorei. Adorei. Então, assim, Assim, a adorei. cabeça ela já tá respondendo, né, o contrário. Negativamente, né? Exatamente. Então, aí eu me aprofundei nesses estudos, eu fiz, depois em 2015 eu fiz uma reciclagem, né? Fiz de novo, porque aí eles lançaram um curso que entrava o psicopata, sociopata, legal. narcisista, então entrou numa outra seara que eu também estudo bastante, porque eu atendo as empresas e aí a gente fala sobre Mapeia os isso. psicopatas. Nossa, né? gente, fantástico. Dá para limpar as empresas dos psicopatas? Pois é. Eu acho que a gente tá O duro é que você joga onde, né? Você Vou tira de lá tirar e os bota onde? psicopatas de lá. Não, então, mas assim, Nem tanto. nem tanto, é um pouco difícil, mas assim, eu gosto muito desse assunto, então eu me aprofundei, porque assim eu olho para a pessoa, eu já vejo mais ou menos o perfil. O que me Gente, eu já tô ajuda? curiosa aqui, tipo, aí ela tá me olhando e ela tá sabendo sobre Ela já mim. sabe tudo sobre Não, você. porque quando eu dou a consultoria, é um exemplo, né? Então eu entrevisto alguém e a pessoa, o RH gostou muito da pessoa, tal, tal, tal. Quando eu vou entrevistar, eu falo, esse tipo de perfil naquela equipe não vai dar certo. Ah, Ele vai legal. desestabilizar a equipe. Uhum, Entende? uhum. Porque aí eu vejo como é o perfil da pessoa, tal, e eu conheço a equipe em que ele vai ser inserido. Então Uhum. não é Não é não é adequado. recomendado. É. Aí eu dou um treinamento de vendas, por exemplo, numa empresa. As pessoas ficam no ciclo da venda, tal, é muito legal. Eu complemento com o perfil das pessoas. Por quê? Todo mundo treina vendas igual para você atender gente diferente. Sim. Uhum. Então, eu falo para ele, ó, você tem isso de legal, você vai usar isso para vender. E como é que eu negocio? Eu vejo, por exemplo, o cliente dá um sinal que não está gostando daquela negociação, você muda a estratégia, Uhum. entende? Então, eu já treinei varejo, farmacêuticas, bancos. Então, na negociação é muito eficiente, Sim. porque você está naquele momento de tensão, E dá né? tempo de você mudar ali a Isso. estratégia mesmo da muda venda, a argumentação, muda, porque para cada argumento o cliente dá 6 objeções. né? Aham. Então, como é que eu mudo isso? Se eu estou entendendo para que lado ele vai, como ele é, nossa, aí você consegue negociar muito Às- mais efetivo. Às vezes tem entendeu? vendedor que não tá nem escutando o Isso. cliente, né? Então aí é que é escutar e Exato. observar que o corpo tá dizendo ali o tempo Exato. todo. Então, assim, você tem gente que negocia muito rápido, né? Uhum. Então, eu falo, se essa pessoa está negociando rápido, ela terminou a argumentação, para de falar. Por Sim. quê? Porque as pessoas têm mania de vender o que já está vendido, né? É. Então, aí você explica como funciona. Tem gente que é mais detalhista, ele já fez uma pesquisa antes, ele tem comparativo de empresas, tal. Tem outra que essa sim gosta de conversar, ela é bem mais, né? Ele tem, a gente Mais chama de influência acessível. alta, mais É. acessível. É. E você tem a pessoa que são regras, normas e qualidade, é isso que ele vai prestar atenção. Então, a hora que eu detecto isso, a hora que eu vejo a pessoa andando, eu já sei qual é o perfil dela. Então, eu Uhum. ensino isso. Aí, a hora que ele olhar, ele já sabe como negociar com aquele perfil. E óbvio que se for uma pessoa com o seu perfil, igual ao Mais seu, fácil. é mais fácil de negociar, né? Sim. Então, as microexpressões, elas são esses movimentos involuntários do rosto que ele se move em 1/5 de segundo. O Paul Ekman, ele mapeou todos esses músculos, ele colocou nome. Ele chama de AU1, AU2, AU3, que é Action Unit, é a unidade de ação do músculo. Então, a gente sabe, por exemplo, quando a pessoa faz assim, é nojo e desprezo. Isso ele move aqui, 2 músculos aqui, 2 aqui. Então, ele numerou isso, então a gente já entende que é nojo ou desprezo, né? Uhum. Aí depois você vê os músculos aqui em volta da boca, o músculo da testa, o olho, né? Uma pessoa, por exemplo, Fica que levantando a sorri, sobrancelha o tempo O todo. exato. bravinho. Então, É, assim, né? Faz o isso, bravinho. quando faz assim é É. bravinho, a gente já sabe. O bravinho, eu não tô entendendo Não tá o que você tá entendendo. falando. Isso. O da Xé, eu não tô o- entendendo. Isso. Então, a gente sabe, pela experiência, a gente sabe isso. Só que É. quando a gente estuda, a gente se aprofunda, É. a gente lê
de uma forma Ler os bem mais detalhes, efetiva. né? Ler Você os traz a detalhes. técnica, né? E você Exatamente. ensina a técnica em curso. Isso. Você ensina também toda a técnica. Exatamente, eu Ah, ensino em legal. curso. E isso é muito bom, porque eu faço mentorias, coach, eu sou coach raiz, né? Ah, legal. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu também leio a pessoa que está na minha frente para a gente poder melhorar esse caminho Uhum. em direção ao propósito dela, né? E é um curso rápido? Ou é uma imersão? São Então, meses? Como é que é isso? é assim, Já depende ficou do tipo. interessada, né? Já falou, É legal, uma né? consultoria. Isso! Aliás, me pediram já para fazer um aberto. Eu estou fazendo um esse mês, no dia 28 de agosto. Chama Além do Currículo, né? Que eu vou explicar como faz seleção e como que a gente funciona. Vai ser uma imersão de 6 horas, Uhum. né? Agora, o mês que vem vai ser um de vendas, né? Uhum. Então, assim, entram essas técnicas e depende do objetivo do curso, né? Então, eu faço Entendi. isso. E quando a venda é online? Melhor ainda, porque Porque eu você não tô vendo a tem... pessoa. Então, Tô no telefone. Mas no sei lá. telefone. tá. É. Então, Não, olha eu já ia só. falar, ué, tá no monitor, né? Não, Não, mas isso, é, isso. tô no WhatsApp com a Ninguém mais pessoa. atende telefone. Vou te dar um É. exemplo. Ah, atende É, sim. atende. Vou te dar um exemplo. Como é que você conduz uma venda por telefone? Primeiro, quando a pessoa fala alô, você já sabe qual é o perfil dela, tá? Da forma que ela Caramba. fala. Então, eu ensino como você faz isso, como você fica apurado no telefone. Uhum. Eu já dei treinamento em empresas de venda por telefone, né? É Venda porque é muito ativa. difícil, né? Uma coisa é É, você olhar alguém, outra coisa é você isso. ouvir, outra coisa é a pessoa teclando no Porque WhatsApp. vai muito no tom de voz. É. O tom de voz, porque assim, vamos lá na comunicação, né? Na comunicação entre duas pessoas, olha só, tem o verbal e o não verbal. Verbal é o que você diz, o não verbal é todo o restante, gestos, velocidade da voz, Uhum. a forma com que você fala. Olha só, o verbal corresponde a 7% do que você fala na comunicação e 93% é o não verbal. Uhum. Então, esses 93% que é interessante você saber como Uhum. você lê aquilo lá. Você pode falar a mesma frase de várias formas, Uhum. e a interpretação é que vem depois, né? Então, um exemplo, por telefone, como você disse, eu uso bastante a PNL, por exemplo. Se a pessoa é visual, ela vai falar: eu queria ver um contrato com você para a gente fechar aquele negócio de serviço, tal, tal, tal. Vê aí se você pode me atender. Tal. Uhum. Então, pelos verbos, você já identifica Entendi. imediatamente. Se a Ah. pessoa é rápida, uma pessoa liga, por exemplo, eu treino muito banco, né? Qual é o valor do dólar? Você tem que responder na hora, não tem que falar, oi, tudo bem, tal, porque a pessoa já desligou. Ela é muito rápida, então você já sabe que aquele é um perfil que tem dominância alta. Eu uso Uhum. bastante o Talent Insight para identificar também, porque os clientes, às vezes, vamos dizer assim, você dá mais credibilidade se você tem um relatório sobre a pessoa, né? Uhum. Então, muitas vezes, eu até aplico um assessment para ela poder identificar o perfil Uhum. e depois eu treino, tá? Então, aí você percebe, eu treino como ele identifica por telefone. A voz diz tudo, né? Uhum. A velocidade da voz, o tom de voz, você consegue diferenciar até de quem está com pressa de quem negocia rápido. Tudo por telefone. É muito fácil de fazer isso. Lógico que a pessoa precisa treinar bastante. Uhum. Porque as pessoas falam, a gente faz o treinamento no outro dia já sabe tudo. Não, não é assim. Nada é assim, né? Nada Não é é assim. pílula Muitas mágica. vezes, eu Sim. fico um tempo fazendo uma consultoria na empresa para ajudar as pessoas a negociarem, a identificarem esse tipo de perfil, a ler bastante esses sinais que a pessoa dá, né? Porque Uhum. não é rápido, tá? Então, sempre, porque se ela não treinar, ela não vai conseguir usar. Porque são técnicas muito novas, metodologias, e são muito efetivas, né? Sim. A PNL não, que é de 1970. Uhum. Mas tudo que veio depois é muito recente. Por exemplo, a neurociência. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em neurociência. Começou a neurociência em 1990, né? Então, assim, aí eu falo muito de neurovendas, porque tem coisas que trabalham na sua mente para fazer você compra sem perceber, né? Uhum. Alguma Aí coisa. usando gatilhos mesmo, você Isso, diz. usando os gatilhos, usando técnicas comerciais que as pessoas fazem. Elas usam isso o tempo todo. Uhum. Você pode ver na TV, na internet, qualquer lugar elas usam essas técnicas, né? Que são muito efetivas para fazer você
comprar o produto ou o serviço delas. E no seu treinamento aberto de vendas, você também traz essa parte ou não? É um Também. outro curso? Não, também. Também. E esse eu também é trago de tudo 6 isso. horas. Ou não? Também de 6 horas, é. Ah, São imersões rápidas, porque assim, muitas vezes eu visito um cliente e o cliente não fecha, por exemplo. Mas a pessoa que conversou comigo se interessa muito. Então ela fala: Aham. você tem algum treinamento aberto que eu possa É. participar? Então eu faço para a pessoa física também, que uma legal. vez por Bem mês, né? legal. E aqui no nosso Entende? caso, como a nossa audiência é grande de empreendedoras, eu acho Sim. até que tem, bom, tem um monte de oportunidade, né, gente? Você tá ouvindo, você Aham. já tá vendo. Mas pensando nesses 2 cursos, um Aham. que é para seleção, né? Isso. Pega uma empreendedora, por exemplo, que trabalha com recrutamento e seleção. Então, fazer um Isso. curso desse agrega ainda mais, né, um Sim. valor, um diferencial para o seu negócio, porque a pessoa já Sim, seleciona, né, queira ou não, é um super filtro ali que você Claro. traz para agregar para o seu cliente. Uhum. E de outro lado, vendas, né, gente? Tem empreendedor aí que não Quem que precisa, não vende, né? que não precisa vender, Não, né? e é a maior dor que elas trazem pra gente. Sim. É venda, tenho Exatamente. dificuldade em vendas. A gente até trabalha Exato. questões comportamentais, a gente trabalha técnicas, né? Mas esse tipo de detalhe é Uhum. um super plus, né? Então, eu estudo bastante, por exemplo, varejo, né? Até o lado que a pessoa entra na loja, você já sabe se ela vai comprar ou não. Entendeu? Ah, que interessante. Inconscientemente. Então, por exemplo, você coloca sempre o que você tá a fim de vender, ou saldos, coisas assim, do lado direito. Porque a pessoa entra e vai pro lado direito. A não ser que a loja seja um corredor, né? Entendi. Mas dependendo da logística da loja, Tem o desculpa, fluxo, né? tem o fluxo. Tem o Uhum. fluxo certinho, né? Depende Da gôndola ali, Isso, do estabelecimento, Aham. aí você consegue direcionar. Entendeu? Então, assim, eu me aprofundo bastante. E nenhum outro detalhe, como tem muito a geração nova agora, que eles são ansiosos, a gente já percebe. Eu acabei também estudando psicanálise. Eu sou Uhum. formada em Gente do psicanálise. céu. Você não estudou parou de Eu estudar, eu tô- não eu tô parei. abismada E não aqui. vai parar, pelo jeito, né? Não, Que delícia! bom, eu vou começar agora uma pós em Olá. manejo clínico com neurociência, né, agora nesse mês. Então, assim, a gente não pode parar de estudar, porque assim, Sim. a vida é atualização. Uhum. Se você vai ficando para trás, tem pessoas que estão ali te ultrapassando. E esses assuntos são muito novos, assim, para algumas pessoas, Sim. e são muito interessantes e eficientes. Uhum. Então, aí é que entra eu não gosto dessa palavra diferencial, mas é um diferencial da minha empresa, né? Sim. Que eu ensino isso, eu treino as pessoas, porque é efetivo. A venda acontece, né? Eu falo, olha, não coloca ninguém na minha frente, porque não vai sair sem comprar, né? Ah, meu Deus do céu. Porque Gosto assim. a gente vende serviço. Então, serviço, quem vende produto, você está mostrando o produto para a pessoa, aqui tem uma outra- caneca e tal. A hora que você compra um serviço, você tem que ser muito mais convincente. Sim. Porque ele está comprando um intangível, ele está comprando uma coisa que ele ainda não viu, né? Uhum. Entende? Então, assim, eu estudo o tempo todo. Né? Vou me aprofundando. Todo dia eu estudo pelo menos uma meia hora para dar uma olhada, o que tem de novo, está acontecendo. Então, eu vou caminhando nesse sentido. É ótimo. Né? Tá certíssimo. E a linguagem corporal, por exemplo, a pessoa, ela, dependendo de como ela se movimenta, você também consegue ler. Então, por exemplo, a posição de cabeça tem 10 posições diferentes. Né? Então, um exemplo, quando a pessoa fala, eu vou fazer tudo isso, não vai fazer nada. Ela está movendo a mão do lado direito, que é o seu lado criativo, o lado que você inventa respostas, né? Agora, se você faz para frente, esse movimento para frente, com certeza ela vai fazer o que ela está prometendo. Tá? Isso Isso daí você é vê. bom também para a gente ver várias Isso, coisas, né? exato. Na verdade, muita gente, né? Político, marido. Marido, Marido virou e falou assim: eu vou lavar a louça, ó. Já vou lá e falo assim: não, você vai agora. Não, Arruma de essa mão aí. Não. Arruma essa mão. Vocês não sabem, meu marido fez os cursos também. Porque ele falou, o Puxa, quê? então. Eu não vou ficar sozinha Ah, nessa. Ah, Né? Tá certo, Eu né? não Ele vou, foi ele acabou estratégico. fazendo. olha Quando eu fui a só. segunda vez fazer a reciclagem, ele foi comigo e fez os cursos também, desde o Aham. básico, né? Então, assim, E depois que você aprende, tem como dar uma camufladinha? Não. então, o que acontece? Como vem do inconsciente, Ainda é assim, não dá. difícil.
Tem um livro até do Paul Ekman que chama A Linguagem das Emoções. Tem uma experiência lá dentro com umas cobras que eles colocam num aquário bem grosso, assim. E ele tá perto. Aí, quando uma pula, ele vai para trás. Então, o movimento vem, a reação, ela é inconsciente involuntária, mesmo, é é inconsciente. involuntária. Ele prova que é inconsciente. Entende? Então, assim, aí tem todos esses detalhes que a gente não consegue, né? Você começa a fazer, de repente, você se Você trai. se entrega. É, se você trai. se Tem entrega. pessoas Que que legal. conseguem passar pelo detector de mentira, né? O que ela fez de diferente que ela conseguiu? Vamos nesse aqui, ó. Então, a história do Pinóquio é de verdade, tá bom? Como assim, de verdade? É, porque a ponta do nariz, a pessoa, quando ela tá falando, você fala alguma coisa que ela mente, ela faz assim. Ela coloca, um dos sinais de mentira é colocar a mão na ponta do nariz, Ah, é? porque ele dá uma coçadinha quando você mente. Foi daí Caramba. que saiu a história toda, entendeu? Caramba! Vou começar a prestar atenção. Se começar aqui. Porque a pessoa de repente coloca a mão. Claro, como eu disse, Sim, a gente No tem contexto, né? que tomar muito cuidado, tem que ser no contexto, tem Tem que que perceber definir os- a língua de, a linha de base. São três itens que tem que prestar atenção: a congruência, a comparação e também, como se diz, você tem que e a comunicação que a pessoa está te passando. Uhum. Então, tudo isso tem que estar sob tensão. A pessoa tem que estar numa entrevista, numa negociação, Uhum. numa situação de pressão, assim, né? Porque a gente não pode. E eu nunca, desde que eu estudo isso, eu jamais cheguei para uma pessoa e falei, você está mentindo. Jamais, jamais. É, nem dá, né? Eu vou fazendo perguntas para que a pessoa mesmo se Cair em contradição caia em sozinha. contradição. Porque eles caem, né? É, Numa né? entrevista, por exemplo. Fala que estudou em tal lugar e E nananana. não, né? É, Então, assim, é. aí eu falo alguma coisa, eu vou pressionar. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estava entrevistando um rapaz e ele disse assim, eu falei para ele, por que você saiu da empresa? Ele falou, tô buscando novas oportunidades. Então, isso é o padrão da pessoa falar, né? Tá bom. Aí depois eu falei assim, vamos lá, como é que chamava o teu líder aqui dessa empresa? João. Eu falei, você se dava bem com o João? Ele fez assim, ó, super. Super. Super! Que é isso, né? Já- Nojo e desprezo. Já descreveu. Aí Eu tá bom. adorava ele. Eu falei assim, se eu ligar agora pro João, o que ele vai falar sobre o seu trabalho? Ele falou, não liga não, porque eu saí por causa dele. Entendeu? É. Então, assim, O coisa medo foi maior do simples. que a mentira. Ó, Foi, o João. foi. O João gosta do João pra caramba. Ele fez assim, super, né? Quando ele fez super, eu falei, pronto. Porque assim, Peguei, né? as pessoas normalmente, quando vão sair de uma empresa, elas vão buscar uma oportunidade antes de sair. Elas não saem para buscar, né? É difícil. Então, pela toda a minha Normalmente é experiência. saída mesmo. Né? Ela Exato. foi demitida. Exatamente. Então, E se a gente. aconteceu Pessoas isso. que fez plástica, botox, tudo mais, Uhum. ainda assim Dificulta. funciona? Tá bom. Dificulta. É, porque não Aí, mexe, fica né? duro, né? aí não mexe. Mas realmente, a testa, por exemplo, aí eu vou, por exemplo, no tamanho da testa, aí eu vou mais no olhar, porque o olho não adianta que não muda, né? Você não vai pôr botox no olho. É. Então, um exemplo de sorriso, por exemplo. Um sorriso de verdade, a pessoa amarelinho, sorri assim. com os Sorri com os olhos olhos. também, além da boca. Mexe todos esses AUs. Uhum. Quando é falso, é aquela coisa de só o olho, assim, né? A pessoa, Uhum. ela fica mais parada, assim. Dá- Mexe Esse a aí a gente até boca, consegue ver mais, né? É. Identificar, né? a gente chama de sorriso posado. Porque ela tá É. fazendo uma pose para sair na... vamos né? Sorrir para sair na foto. Né? Então, o olho não vai junto. É. O sorriso de verdade, você sorri com os olhos e com a boca. Uhum. Né? Então, tudo isso você consegue ler. Tudo isso está ligado às emoções, tá? Então, a emoção, ela é diferente do sentimento. A emoção é uma reação química do corpo, né? Uhum. Então, você sabe por causa disso. Tá? O sentimento é o resultado da emoção. E falando em mentira, por exemplo, a mentira surgiu das crianças, porque elas mentiam para fugir de uma punição, né? Porque ela ia ter, Pra se entendeu? proteger, né? Ou para se proteger, alguma vantagem, né? Alguma vantagem. O adulto também é para fugir de uma punição, Uhum. só que ele também é para ter uma vida social mais fácil, né? Uhum. E tem a mentira, eles classificam em várias categorias, porque você pode ter uma mentira leve, que é uma mentira assim, você fala uma mentirinha para
para não magoar alguém, Tipo, né? você tá Que não vai fazer bonita. mal, Tipo, você né? tá bonita, É. tá? Ah, Então você fala assim, eu te chamei para Não, mas tá bom. ir tomar um café na minha casa, aí não chamei a Sheila. Aí a gente falou, não, ela estava perto da minha casa, e aí ela acabou indo lá tomar café e tal. É uma mentirinha, porque eu convidei, mas você não Pra vai não ficar ficar chateada. triste, é. Então, sim. assim, E olha tem que eu vários... fico, viu, se não me chamar, eu fico Aí, tá chateada. vendo? Ela fala, poxa, às vezes eu marco alguma coisa, tiro Ah. foto, ela, Nem me por que chamou. que eu não tô aí? Tá vendo? Então, é perfil isso, né? É. Porque o perfil, por exemplo, que a gente chama que tem I alto, que é influência É o nosso alta, caso. que é a pessoa de relacionamento, a É. pessoa assim, bem comunicativa, que ela não lida bem com a rejeição? Que tá em todos. Exato, que tá indo. Então, Até eu não naquele tava aquele aqui. passeio boy que tá tudo É, bem. Ela, legal, mas puxa, se eu tivesse ido, teria sido mais legal. Aí, tá vendo? é que a gente é I alto e D alto. A gente tem os Ah, dois. tá legal. Então As duas têm os dois. vocês Mas têm o os I dois, é tá mais alto, vendo? né? É legal o perfil de vocês, é bom esse É. tipo de perfil, né? É. Então, assim, aí tem. Por isso que eu falo, quando claro, eu analiso alguém, não tem perfil bom e ruim, tem um perfil adequado para a função que ela vai exercer. Sim. Então, tem gente que fala assim, o meu C é super baixo, o que eu faço com isso? Eu falo, nada. Você não vai usar isso na tua função. É isso. Então, não precisa trabalhar esse tipo de fator ali. É valorizar o que você tem de Isso bom, mesmo. né? Ao invés de Isso. também ficar só olhando o que tá faltando, porque às vezes você não Claro. vai precisar dele. Agora, se você tá numa função que precisa daquele, aí você repensa a função, né? Exato. Nas empresas, eu brinco, eu chamo de xadrez de gente. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com fusão. Então, o líder da empresa me chamava e falava assim, eu fico com quem? Por quê? Tem 2 gerentes de RH, 2 gerentes financeiros, tem 2 tudo, né? Então, a liderança que a gente tem que analisar bem. Aí eu falo assim, eu não quero conhecer as pessoas ainda. Me fala o que você quer para a empresa, para onde está indo a sua empresa. isso. Aí eu falo Aí qual é o depois fica perfil. mais fácil. Aí né? quando eu aplico o assessment, aí eu sei qual é o melhor perfil para performar daquela forma com que a empresa quer. Sim. E às vezes a gente pega essa outra pessoa e muda de área para uma outra área, né? Eu atendo muita empresa familiar, então tinha um que era gaúcho e tinha 3 filhos e uma filha. Aonde ele pôs a filha? Adivinha? Administrativo. No RH, Né? né? Porque mulher é no RH. Ela era super boa na matemática, no financeiro. Eu fui lá e mudei. Eu falei, o senhor vai confiar em mim, porque eu vou mudar ela para o financeiro. Mudei. O moço na logística tinha feito marketing. Ele estava louco para ir para o marketing. Coitado. Vamos mudar ele para o marketing. Quando a gente mudou, ficou todo mundo feliz. Todo assim, mundo brilhando. Eles saíram Ah, que performando delícia. muito isso. bem, É sabe? sobre isso. Então, né? assim, eu sou especialista em perfil de pessoas. A pessoa certa no lugar certo. Que é o lema até do talent, né? Que eu trabalho. Porque os americanos, eles têm lá. Essa empresa que eu uso é uma das únicas que tem o selo da neurociência. São só 20 empresas no mundo. Porque esse teste, ele acessa o inconsciente da pessoa. Então, ele traz o teu verdadeiro eu. Sim. Então, eu acho que empresas têm pessoas infelizes, às vezes, porque ela está numa Tá no área lugar que não errado. tem nada a ver Nossa, com ela. A gente A super gente concorda. porque é o que a falar gente- isso, a gente É. concorda. Que era o que a Então. gente via quando a gente estava no corporativo, a gente Isso. mudava as pessoas, o pessoal falava, mas toda hora vocês estão fazendo essas mudanças. Eu falava, ué, porque a pessoa certa é pro lugar certo. Isso mesmo. Não adianta ela estar lá, Uhum. não tá performando, Claro. tá ficando chateado, que Exato. não tá Uhum. performando, não tá feliz, a empresa também não tá feliz. Contamina Então, a equipe, porque também não é isso. só ela, ainda Tem contamina isso o restante também, da é. equipe. Então, E eu falo para as pessoas, você tem todo mundo, por exemplo, que nem vocês falaram que são DI, tá bom. Todo mundo é DI naquela equipe e tal. Eu preciso de C na equipe, eu preciso de S na equipe. Sim. Contrata alguém, sim, É isso. porque você não vai ser complementa. Não Exato. super homem, a super mulher, para Não. você ter todos os fatores altos e É. conseguir, né, Você navegar até- ali você até nos 4 aprende algumas fatores. habilidades para Sim. você conseguir, né, Exato. administrar algumas coisas, mas você Sim. não consegue virar outra pessoa. Não, não. É só um pouquinho Não. só que É, dá. só um O pouquinho. C é Se só um for cem, pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho. E a Então, gente O tá- mínimo de C. e a gente tá É. caminhando pro final. Gente, já. foi uma aula, né, Foi. Nina? Porque, gente, eu tô aqui assim, ó. Não foi um podcast, gente. Nossa, Foi passou uma muito aula, rápido. Passou muito rápido. Agora Tem que conta mandar pra perguntinha, gente. né? É, faz a perguntinha, Pergunta. Gê. Ué, achei que você ia perguntar. Pode perguntar, eu deixo você perguntar. Nessa sua jornada aí intensa, né? Uhum.
Em que momento que você sentiu que deixou de ser espectador e passou a ser protagonista? Olha, quando eu falei: "Agora eu vou tomar conta da minha carreira". É Então eu isso. saí e fui empreender. Então a empresa tem 20 anos, né, e eu e meu marido trabalhamos juntos agora, e estamos aí na luta por mais uns anos Que aí, né. delícia. E eu agora com essa pós-graduação aí vou me aprofundar um pouco mais na mesmo na neurociência e no manejo clínico nas terapias, que eu faço também terapia corporativa. Gente, Então você vai vai ter que vir mais um episódio, Vai ter, Nina, para sim. contar pra gente, porque Virar recorrente, né? A gente tem algumas que vêm a cada 2 meses, você vai ter que pode me convidar que eu tô dentro, eu venho foi conversar um com prazer, vocês. viu, querida? Prazer Muito foi meu. obrigada. Obrigada a vocês, viu? Foi um Foi uma prazer estar delícia, aqui. delícia. Prazer, mesmo. foi uma delícia. E o seu trabalho é incrível, a gente adorou, né? E É, a gente muito quer obrigada. saber Já desse temos que evento ver das aí, vendas como é aí. que vai ser, Ah, né? vamos sim, eu passo Pensar para em vocês. parcerias e tudo mais com a Tem nossa muita coisa audiência. que dá pra Tem coisa gente. legal Sim. para fazer. Vamos, a gente pode fazer uma turma só para vocês. É isso Ah, aí, é. gente. Já pensou? Neurovendas Tá com os protagonistas? Isso mesmo, olha aí, já Adorei. tem um nome legal. Não é? Então, você que assistiu, siga também a Marina, acompanhe um pouco mais de perto o trabalho dela, que é incrível, né? Já deu para perceber. Se você não segue no nosso canal, começa a seguir também. Muito obrigada pela audiência e comenta aqui o que você achou desse episódio e de todas essas informações aí, se tinha coisas diferentes, o que você nunca tinha ouvido falar, o que é mais interessante. A gente vai adorar saber a sua opinião. Obrigada. Obrigada a vocês.